Ok, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Vamos tratar com você sobre a questão da Vedanta. A Vedanta é a última parte dos Vedas. Os Vedas são as escrituras indianas, dentro do hinduísmo, que aborda essa questão de Deus. E há muitos aspectos rituais, cerimoniais, presentes dentro dos Vedas. E a última parte dos Vedas é chamado de Vedanta. Vedanta trata da parte pura do conhecimento. Aqui se trata do puro conhecimento, da inana, do conhecimento direto, sem rituais, sem cerimônias. E queremos tratar com você aqui dessa questão da Advaita Vedanta. É algo dentro da Vedanta. Eu diria que é a parte fundamental da aproximação desse puro conhecimento revelado na Vedanta. A palavra Advaita significa não dualidade. E nós queremos trabalhar com você isso aqui, de mostrar que há uma única realidade presente, sempre. E agora eu lhe falo sempre a partir desta minha vivência, não é algo teórico aqui. Não estaremos tratando com você de teoria. As teorias você encontra nos livros. Podemos ter um contato direto com a Advaita Vedanta, mais especificamente com essa questão da Advaita, que é a não dualidade. A Advaita é a revelação de que só há uma única realidade presente em toda manifestação. Essa única realidade é a realidade de Deus, ou da consciência, como alguns chamam. Aqui se trata de você, do seu natural estado, do seu real e natural estado de ser. Você, essencialmente, é consciência. O corpo, a mente e o mundo são aparições dentro dessa consciência. Toda essa manifestação é uma manifestação desta presença, desta suprema realidade não dual. Então, esta não dualidade, esta realidade suprema, ela se manifesta de uma forma múltipla. Ela se desdobra em toda essa manifestação. O contato direto com a verdade do seu ser lhe revela seu estado não dual de ser. Isso significa um estado livre da contradição, livre do medo, livre do sofrimento. Uma vez que sua natureza real é a natureza da verdade, é a natureza de Deus. É essa não dualidade, é essa natureza que jamais se separa de tudo aquilo que surge, de tudo aquilo que aparece por um tempo como um fenômeno e também depois desaparece. O ser humano não sabe a verdade sobre quem ele é. Ele se confunde com a mente e se confunde com o corpo. Em razão disso, ele sofre. Toda essa perplexidade desta identidade ilusória que ele acredita ser. Com base numa imagem que você tem de si mesma, de si mesmo. Toda a sua aproximação da vida se torna completamente falsa. Eu tenho chamado isso de uma aproximação de consciência mental. A sua consciência, essa assim chamada consciência presente, e isso acontece agora, aqui, nesse estado de vigília. Acontece também em sonho e acontece também em qualquer outro estado que você vivencie dentro desse estado de vigília, como ansiedade, medo, solidão, culpa, remorso, tristeza. E também os estados aparentemente livres do sofrimento, como alegria, prazer,
essa assim chamada felicidade ou realização pessoal. Todos esses estados aparecem dentro dessa condição comum de consciência mental, aqui no estado de vigília. O que também é experimentado no estado de sonho. Apenas no estado de sono profundo, você está livre temporariamente desta consciência mental. Ali o seu contato é com esta realidade não dual, que é a realidade do seu ser, que é pura consciência. Mas logo que você acorda, de novo, essa consciência mental surge, e com ela o sentido de separação, o sentido de dualidade. Nesse sentido de dualidade existe você e o mundo, você e Deus. A Advaita Vedanta aponta para esse conhecimento puro, esse conhecimento último, de que a única realidade presente em toda essa manifestação é a realidade desta consciência, é a realidade do ser. Essa é a sua identidade verdadeira, essa é a sua identidade real. Então, quando falamos do despertar espiritual, estamos tratando desse estado não dual de ser. É o único estado possível ao homem para a libertação radical, completa, absoluta de todo sofrimento, de tudo aquilo que o sofrimento representa. Os passos de Buda em direção ao seu natural estado de Buda, a palavra Buda significa acordado, foi passos sendo dado em direção ao fim do sofrimento. Ou seja, dados em direção a esse final reconhecimento de sua identidade real, de sua natureza verdadeira. E essa é a proposta aqui para você dentro desses encontros. A realização da verdade da Advaita Vedanta, que é a verdade da não dualidade, que é a verdade da pura Advaita, do seu ser sendo um com a vida, um com a existência, um com Deus. É algo possível para você. É disso que tratamos aqui dentro do canal. O seu trabalho nessa vida é se reconhecer. Esse reconhecimento é, na verdade, uma autolembrança de sua natureza divina, de sua natureza real. Os passos em direção a isso está na revelação daquilo que aqui eu tenho chamado de real ou verdadeiro autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, existe revelação da verdade sobre quem você é. Enquanto isso não está presente, a condição da mente, dessa mente comum, dessa consciência mental, como eu tenho chamado, é a prisão do tempo psicológico. Todo problema consiste naquilo que a mente egóica está produzindo. E tudo que ela produz está dentro dessa noção equivocada de tempo. Presente, passado e futuro. Então, você acredita ser alguém. Alguém que nasceu, alguém que está vivendo e alguém que irá morrer. Tudo isso são experiências para o corpo.
e para a mente, não para você. Essencialmente, essa natureza divina do seu ser é imutável. O fim da ilusão desse tempo psicológico, que é o tempo produzido pelo pensamento, criando essa imaginação. Porque tudo isso está dentro desse imaginário. É o pensamento que tem imaginado essa história para essa entidade que você acredita ser. Você se confunde com o corpo e se confunde com a mente. E se vê no tempo, presente, passado e futuro, sujeito a nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Talvez nem mesmo essa ordem seja cumprida. Talvez não aconteça exatamente assim. E tudo isso está dentro dessa noção de tempo psicológico para uma pessoa, para esse alguém. O trabalho da autoinvestigação, preconizado por Ramana Maharshi, te coloca diante desse autoconhecimento. Esse autoconhecimento é o que vai te revelar a visão da não dualidade, a visão da Advaita, a visão da Advaita Vedanta, que é, na realidade, a visão da Vedanta. É a visão dos sábios a respeito de quem é você. Todos os seres realizados, todos os sábios de todos os tempos, são unânimes quanto a essa verdade. Não se trata de um conceito, de uma crença. Se trata de um fato. A verdade do seu ser revelada dentro dessa visão dos Vedas. Isso é algo vivencial. Você vivencia a sua natureza. Você vivencia a verdade sobre você. E quando isso está presente, essa consciência despertou. É por isso que a palavra Buda significa aquele que despertou. Aquilo que desperta é a sua natureza essencial. O despertar da consciência. O despertar de sua natureza divina. Isso em razão de um trabalho que acontece aqui e agora, dentro desse corpo, desse mecanismo. Esse corpo precisa de uma mudança. Nós temos em nosso corpo toda possibilidade dessa realização. Nós temos uma base para isso. Eu me refiro a essa energia. Ela entra e cria equilíbrio entre corpo e mente e coloca esse mecanismo numa condição para que essa consciência de unidade, de unicidade, de não separação apareça, surja. Alguns chamam isso de iluminação espiritual. É quando você, em seu ser, é a mesma realidade da vida. Nosso trabalho aqui é ele mostrar como isso se processa, como isso se torna possível. Como é possível realizar esse estado de felicidade, de paz, de consciência, de inteligência, de visão não dual. Isso é algo presente aqui, naquilo que é você. Aqui e agora. Essa constatação é a verdade do seu ser. Essa constatação é a verdade de sua natureza divina. É importante que você compreenda que a vida acontece como ela é.
E a mente, nesse estado de tempo psicológico, produzindo ideações, crenças, imaginações, preso a sistemas de ideologias, preso a motivações centrada nessa suposta identidade separada, está em completa resistência à vida. Quando você se aproxima desse trabalho, quando você se aproxima desse encontro, você descobre que o seu trabalho aqui é investigar a natureza da mente. Investigar a natureza da mente egóica. E aqui, quando eu digo investigar, não é analisar, é se tornar simplesmente cônscio do que ela representa, de como ela se apresenta, percebendo essa ilusão que ela cria entre a vida como ela é e aquilo que ela idealiza. Isso é um trabalho que deve acontecer necessariamente dentro de você, pela autoobservação. Então, a autoobservação te dá essa base, como eu disse agora há pouco, do autoconhecimento, para a compreensão de todo esse processo do fim dessa ilusão do tempo psicológico. Por sinal, notem, esse tempo psicológico criado pelo pensamento é a causa de toda desordem interna, psicológica que o ser humano carrega, dentro desse seu estado egóico, dentro desse seu estado de ilusória separação entre ele e a vida, entre ele e Deus. Então, quando há um trabalho nessa direção, acontece o despertar desta energia interna, colocando esse mecanismo, esse organismo, dentro desse equilíbrio, dentro dessa condição perfeita. Então, aquilo que faz parte desse corpo prânico entra nessa ordem e o estado desperto, o estado de consciência, o estado de presença, ou o estado de Buda, ou estado de iluminação acontece. Então, é disso que tratamos aqui com você dentro desse canal. Na verdade, essas falas são para aprofundamento disso, mas nada como encontros também online, como nós temos, e também encontros presenciais. Nós temos aqui no canal diversos vídeos. Você pode e, se tem interesse, deve se aprofundar nisso. Nós temos algumas playlists aqui no canal. Os vídeos são organizados em playlists. Então, eu lhe recomendaria visitar essas playlists. Principalmente essa playlist sobre meditação. Sobre a real meditação. Porque é a real meditação que lhe dá a chave para que esse trabalho ocorra, aconteça aí, dentro de você. Então acontece o florescer, acontece o despertar de sua natureza divina, de sua identidade real, da verdade sobre quem você é. Esse é o nosso trabalho juntos e essa é a nossa proposta para você. Ok? Se isso lhe interessa, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e se sentir, vamos trabalhar isso juntos. Encontros online e encontros presenciais. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.